te amo, diz Cafu! Brasil! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do BrasaCast aqui no Conexão 13. Palmas. Sempre vamos frisar que toda vez que esse programa toma mais um episódio é sempre bom a gente comemorar, porque nós sabíamos que chegaríamos até aqui. Como o Brasil chegou a já chegamos, né? Hoje a gente vai falar da Copa de 70 que aconteceu em México, Tequila, graças a Deus. E a Copa de 70, o tricampeonato do Brasil, o esquadrão, o Brasil tinha ganhado 2 Copas seguidas, 58 e 62, fez uma pausinha em 66 para voltar a ganhar em 70 no México. Filipão vai falar naquele esquema que vocês já sabem, vai falar seleções participantes, quantas seleções eram, europeias, sul-americanas. Filipão, com você então. Vamos lá, todo mundo é acostumado já. 16 seleções da última Copa, vencida pelo Brasil, que foram 16 seleções participantes, né? 4 grupos de 4 no mesmo esquema. Depois de 70 o Brasil dá uma pausa aí muito grande, que a gente vai falar no próximo episódio, que chega até 94, chega em 6 anos, 6 Copas do Mundo, então 9ª edição da Copa do Mundo. No México, como o Janote falou, 16 seleções, o Brasil cai de novo no grupo 3, cai no grupo com Inglaterra, cai no grupo com Romênia, cai no grupo com a finalista da outra Copa, né, a Tchecoslováquia. Então o Brasil domina o grupo novamente, mas 16 seleções, o Israel fazia sua estreia em Copas, El Salvador fazia sua estreia em Copas, o Marrocos se tornava a primeira seleção africana a participar de uma Copa do Mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Então é um feito histórico aí do Marrocos também. Esses 3 times, pouquíssima expressão, né, no cenário do futebol até hoje, mas a surpresa ficaria por conta de Portugal, França, Hungria e Argentina. Um beijo pra você, Argentina, que ficou fora da Copa de novo. Então tínhamos, né, favoritas dos últimos anos, né, ficando fora da Copa, como é o caso da França, da Hungria. E o ordenamento do futebol a partir de 1970, caiu o telefone que eu não sei porquê, mas o ordenamento do futebol a partir de 1970 é o que a gente já conhece hoje. A gente não tem, né, a União Soviética como favorita, a gente não tem a própria Hungria como favorita, não tem seleções que hoje são consideradas mais fracas, a gente não tem mais como favorita. E o favoritismo ficava por conta do bicampeão, né, que era o Brasil, a própria Inglaterra, que havia ganhado, né, o título de 66, e seleções mais fortes. O Uruguai era favorito também no cenário sul-americano, e a própria Alemanha Ocidental vinha surgindo também, que na época era a Alemanha Ocidental, né, após a queda do Muro de Berlim vira só a Alemanha mesmo, mas vinha surgindo também. Então a gente tem o cenário mais parecido a partir de 1970 com o que é hoje. Bom, então falando agora um pouquinho de Brasil, é bastante importante frisar, né? O Filipão falou que teve um momento de instabilidade o Brasil desde 66. O Aimoré, né, em 58 saiu para o Vicente Feola entrar, e aí foi substituído por Oswaldo Brandão. Treinador, né? Treinador, troca de treinadores. Pro Oswaldo Brandão, e aí sem bons resultados, em 68 o tão conhecido Zagallo entrou, porém sem bons resultados ele saiu para a entrada do jornalista João Saldanha. E aí foi conhecido como as férias do Saldanha, onde que nas eliminatórias ganharam 6 partidas, o Brasil ia indo muito bem para a Copa de 70. 6 partidas, todas as partidas, só para deixar claro, o Brasil ganhou todas as partidas. Não, isso. As 6 disputadas. Não, tá. E aí eles ganharam, e aí beleza, tava consistente o Brasil para a Copa de 70, só que aí o governo militar veio com um pedido para tirar o João Saldanha, porque ele participava antes do ex-partido comunista, né? O Miguel vai até falar um pouquinho, e aí o Zagallo entrou para a Copa de 70, né, Miguel? 1970 é o ano um dos anos mais atípicos e mais característicos da ditadura militar. A gente estava vivendo um momento revolucionário na cultura mundial lá fora, com o movimento hippie já no auge, e o Brasil estava trazendo esses pensamentos da modernidade, pensamentos mais liberais, voltados à liberdade, contra a guerra, e para dentro
da nossa bolha de cultura também, até que começou a surgir grupos famosos como os Novos Baianos, que iam começar a revolucionar e trazer o que foi o rock no Brasil. Então a gente estava num momento muito característico da nossa cultura mesmo. Era, de um lado, o pensamento de liberdade, de um momento de evolução, principalmente da posição do jovem na sociedade. Do outro lado, a ditadura militar nesse momento mais ferrenho, nos anos de chumbo. E em 1968, 2 anos antes, tinha sido editado o AI-5, que deu totalmente um clima de opressão institucional. Climinha gostoso, né? Vamos combinar. Legalização da tortura, cassação de mandatos de políticos opositores, ostracismo com figuras públicas. Então, a ditadura também já estava num momento de controle que acabou afetando a própria seleção brasileira. Também era o momento do milagre econômico, que foi um momento que durou de 68 a 73, em que teve um boom na economia, que o Brasil não via há mais de uma década. Então, só para a gente se situar em que ambiente brasileiro estava. Os jovens estavam vivendo uma revolução e que começaram a questionar os rumos da ditadura, e os velhos sentindo os efeitos da economia. Então era um país dividido, e que mais uma vez a Copa do Mundo entra nessa confusão toda como um remédio, uma característica de orgulho nacional, como foi nas duas últimas Copas. Então, seguindo um pouquinho para a convocação do Brasil, o Zagallo convocou 22 jogadores, manteve a base do João Saldanha, mas ele teve mudanças, né, alterações certeiras, especialmente no time titular. A base era do Santos, tinham 6 jogadores do Santos, entre eles Carlos Alberto, Clodoaldo, Pelé, Joel Camargo e Edu. No Cruzeiro teve 3, né? O Piazza, o Tostão e o Fontana. No Botafogo teve também 3, Jairzinho, Roberto e Paulo César, entre outros, né? E no Galo teve o Dadá, o famoso Dadá, maravilha, aí foi para a Copa também. E seguindo aí para a Copa, teve a primeira partida, né? O Brasil contra os tchecos, 4-1 para o Brasil. Foi uma partida... A leitura da final, né? Foi uma partida muito tranquila para o Brasil, porque já abriram 2-0 no primeiro tempo e o Jairzinho fez 2 gols. E outro ponto legal de falar nessa partida é que foi a tentativa do gol do Pelé do meio de campo, né? O tão famoso gol que o Pelé não fez, né? E aí ficou conhecido nessa partida com o gol que o Pelé não fez. E aí o Brasil seguiu para a segunda partida, né? Segunda partida, então, o cenário que o Rodrigo falou, inclusive contra a Tchecoslováquia, ilustra aquilo que eu falei no início, de um ordenamento diferente. Os tchecos já não eram tão favoritos assim à conquista da Copa do Mundo. Mas a segunda partida do Brasil, como eu falei no início, pegou um grupo com Tchecoslováquia, Inglaterra e Romênia. A segunda partida foi contra a Inglaterra, foi contra os atuais campeões, que na época, né, na oportunidade eram atuais campeões mundiais, e foi mais um jogo difícil. Vale lembrar que nas 2 Copas anteriores o Brasil também tinha pegado a Inglaterra em 2002, volta a pegar a Inglaterra, então pelo amor de Deus, todos os jogos difíceis. Vocês torçam pro Brasil pegar a Inglaterra, porque foi jogo difícil, mas o Brasil passou em todos. Então Copa do Mundo tem que pegar a Inglaterra para ser jogo difícil, mas para passar e ser decisivo, então. Mas foi um jogo difícil, foi um 1-0, o gol do Jairzinho, o Furacão de 70, que foi o artilheiro daquela Copa, né? Fez gol em todos os jogos. Foi o artilheiro daquela Copa, aí eu já não sei essa informação. Fez gol em todos os jogos. Fez gol em todos os jogos, então terminou a Copa, se não me engano, com 7 gols. Foi isso, 7 gols. Então foi um jogo difícil, foi um jogo, né, que o Zagallo, inclusive, teve que fazer uma alteração. Ele pôs o Paulo César Caju, muito porque um jogador do time titular, não vou lembrar agora, se o pessoal puder me complementar, mas um jogador do time titular acabou se machucando, e ele pôs o Paulo César Caju e acabou que deu, né, a reverência da seleção brasileira, que era de novo, né, de novo a gente tem a questão das laterais muito ofensivas. Então esse foi o trunfo da seleção brasileira para poder ganhar da Inglaterra, um placar magro, 1-0 aí, ganhando a Inglaterra de novo, pela 3ª vez, no 3º título. E aí o Brasil seguiu para a 3ª partida e última, Brasil e Romênia. Placar de 3-2, quem vê 3-2 fala, nossa, apertadíssimo, né? Só que o Brasil começou saindo ganhando de 2-0 com um gol de Pelé de falta e outro novamente do Jairzinho.
Aí a Romênia fez 1 depois, mas o Brasil ainda fez novamente com o Pelé, deixando 3-1. Aí descansou um pouco, já estava garantido, né, o 3-1. Aí relaxou, a seleção relaxou, né, e tomou aquele golzinho. Tomou aquele gol que não serve pra nada. Foi 3-2 e o Brasil seguiu aí pras oitavas. E detalhe que nisso as seleções ainda estavam acostumando com a questão da substituição, né, que foi a primeira Copa com substituição. Então, os jogadores estavam acostumados a jogar aquele ritmo frenético da partida inteira. E aí com as substituições, igual o Rodrigo falou, foi 3-2, o treinador fez algumas alterações ali pra dar aquela balanceada, dar aquela descansada nos jogadores. E assim, é um negócio que é legal da gente pensar como que era um jogo sem substituição, né? Porque você jogar assim 2 tempos 45, né, num ritmo frenético. Tinha um físico que os jogadores de hoje com a preparação não dão conta. Não dão conta. Dá pra gente ver que hoje, né, depois do cenário de pandemia e agora 5 alterações, às vezes o jogo ainda fica meio carregado, meio assim. Imagina sem, né? Com certeza tinha atleta fumante, porra, o Gerson, né, você tocou no ponto aí, o Gerson, que era assim o nosso... um dos craques. do Paulo César Caju, inclusive, no jogo da Inglaterra. Ele saía, né, nos intervalos pra fumar, e tinha os depoimentos assim, naquela época, outra época, né, muito mais comum do que é hoje. Muito mais. Inclusive, se é que me permite, no ponto de vista comunicacional mesmo, a Copa de 70 no México foi a primeira Copa televisionada. Ao vivo. Em cores, né? E ao vivo, né? Em cores e ao vivo. E aí eu tenho uma curiosidade muito assim, particular para passar, porque os horários eram definidos pela Confederação Europeia e você pensa uma Copa no México tendo um jogo meio-dia. Então, não era a decisão mais popular entre os jogadores, porque o sol era muito quente naquela época do ano e tudo mais. Mas verão mexicano. Foi a primeira Copa televisionada em cores. A televisão aqui no Brasil não era lá essas coisas ainda, né? Não era tão popular. Era um equipamento muito elitizado ainda, mas foi num ponto de vista comunicacional a primeira Copa e o primeiro arranque, que aí depois a gente vai falar, a gente vai imitar a narração de Galvão Bueno aqui e tudo mais. Já é um prepulsor de uma televisão, de uma transmissão que tem mais acessibilidade, sim, vamos dizer. Aí passando, né, o Brasil passou aí depois desse jogo contra a Romênia, 3-2. O Brasil passou para as quartas de final, enfrentou a seleção peruana, né, que era uma seleção assim, que eles falavam que era uma seleção chata, né, seleção sul-americana sempre é chata, difícil de enfrentar. Tinha o craque Cubillas, né, que foi o eleito melhor jogador jovem daquela Copa, que assim fez história, Teófilo Cubillas, que era um grande jogador. Quantos anos que ele tinha? Na época, se não me engano, ele era jovem ainda, jovem promissor, mas assim, era um grande jogador, Se não me engano, ele tinha 20 anos ou 19, enfim. Foi um jogo difícil, o Brasil começou ganhando, gol do Pelé, depois os peruanos empataram, mas aí depois o Brasil deslanchou, no final ficou 4-2, né? Inclusive o último gol dessa partida foi aquele gol em que aquela troca de bola, acho que todo mundo deve lembrar, linda, que sobrou para o Carlos Albertoso, ele deu aquele chute cruzado assim que, segundo a BBC, segundo vários jornais, vários portais, não, foi eleito o gol mais bonito, né? Da história das Copas. Tá, mas não foi na final, né? Contra a Itália não, né? Foi contra o Peru. Contra o Peru, nas quartas de final. E aí, enfim, aí o Brasil passou e seguiu pra semifinal. Chegou na semifinal para enfrentar outro sul-americano, para enfrentar o Uruguai, que enfrentava pela primeira vez, se não me engano, depois do Maracanaço, que perdeu a final pro Uruguai, perdeu o título em 50. Em Copa do Mundo, sim. Em Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, sim. E o jogo foi, mais uma vez, difícil, mas o Brasil conseguiu jogar bem. O Uruguai abriu o placar no primeiro tempo com o Cubillas, o Clodoaldo empatou ainda no primeiro tempo do Brasil. Cubillas, né? O outro Cubillas, que a gente teve até essa discussão antes de começar o programa para ver se era a mesma pessoa, mas esse era o Cubillas do Uruguai. Fez 1-0, Clodoaldo empatou e no segundo tempo Jairzinho e Rivelino deram números finais, 3-1. O interessante dessa partida é que o Uruguai não chegou tão bem assim para a semifinal. Enquanto o Brasil tinha feito 12 gols na sua caminhada até aqui, o Uruguai fez 3.
E chegou numa semifinal com 3 gols, Arrastado, semifinal de Copa né? do Mundo arrastado. E o interessante é que nessa semifinal da Copa de 70, quem ganhasse o tricampeonato ficava em definitivo com a taça Jules Rimet. E tinham 3 candidatos para isso, que era o Uruguai, bicampeão, Itália também bicampeão, e o Brasil, a única que ficava de fora era a Alemanha Ocidental, que tinha um título só. Então ficava essa briga para ver quem levava a taça ou se a Alemanha conseguia o bicampeonato e embaralhava tudo para as Copas seguintes. O Brasil passou para a final 3-1 e enfrentou a Itália, não é isso? A Itália. Isso. Eu recebi a informação aqui do nosso diretor, No que ponto foi aqui, contra nosso diretor Matheus Moreira, que foi contra a Itália mesmo, eu confundi. O gol do Carlos Alberto. O gol do Carlos Alberto, Eu tava meio... É muito gol, né? É muito gol, a gente confunde. Mas, enfim, aí tocando, o Brasil chegou na final. Inclusive, um minutinho, o jogo contra o Uruguai, né, na semifinal, ficou marcado por aquele gol, mais um gol que o Pelé não fez, que ele não encosta na bola e dribla o goleiro. Ele dá um drible de corpo, né, que a gente chama hoje de drible de corpo, mas naquela época era impensável um jogador, pra você ver a genialidade do Pelé. Era impensável um jogador pensar naquilo ali. Ele não encosta na bola e dá uma gaúcha no goleiro, pega a bola do outro lado, ele já desequilibrado e tudo mais. Mas ele tenta empurrar a bola pro gol e a bola passa pertinho ali, mas ficou 3-1, né? Não fez falta. Mas seria mais um gol de gênio aí do Pelé. Seria o 4. Aí o Brasil, enfim, né, foi pra essa final. Aquela final, o México era conhecido como um país assim que tinha muito fã do futebol. Todos os países têm fã do futebol brasileiro, né? Não tem como a gente falar, todo lugar que você vai, todo mundo gosta de assistir o futebol brasileiro, é um futebol muito vistoso, muito gostoso de assistir, né? O México, então, os mexicanos lotaram o estádio. Eles falam, naquela época, eles falavam que tinha aproximadamente 108 mil pessoas no estádio. Estádio Azteca. Assistindo, no estádio Azteca, né? Aquele estádio enorme. Ele tava com o público, tava assim, abarrotado de gente, tava gente tentando entrar, subindo escada, tudo pra assistir a seleção brasileira, né? Que não decepcionou, foi 4-1, passou por cima e fomos campeões, né? Daquela Copa, fomos tricampeões, a primeira seleção a conquistar 3 vezes uma Copa do Mundo, né? Ele disputava com quem? Uruguai? Não, a final foi contra a Itália, o Uruguai já tinha 2 títulos, né? 2 títulos. E aí o Brasil foi o primeiro A Itália também tinha 2 títulos, também então tinha 2 quem ganhasse títulos. aquela Copa passaria a ser a única seleção tricampeã. Tricampeã, hoje em dia temos 5, continuamos essa hegemonia, né? À frente dos outros. Ninguém nunca vai pegar, mas enfim, continuamos isso aí. Inclusive é importante falar porque a final foi Brasil e Itália e a disputa de terceiro lugar foi Uruguai e Alemanha Ocidental, que depois da queda do Muro de Berlim vira, né, a unificação da Alemanha e tudo mais, aí vira aquele bicho papão que a gente conhece, a gente vai chegar lá em 2002, títulos, né? Nós vamos chegar lá em 2002, nós vamos falar deles, aí em 2014 vocês pulam. Ainda bem que a gente não vai falar Aí a gente pula 2014 e volta pra 2022. Foi só um Não existe. Mas- Todo mundo tava vivo. Vai repetir a bola. Mas assim, foram ali as seleções que tinham conquistas mundiais. Fora a Inglaterra, né? O Brasil tinha 2, o Uruguai tinha 2, a Itália tinha 2 também, né? Isso. E a Alemanha Ocidental tinha uma conquista. Então, fora a Inglaterra ali, que havia conquistado em 66, foram ali os 4 primeiros lugares da Copa do México. Foram ali 4 as medalhões, seleções né? que tinham Copa do Mundo. Mais uma ilustração do ordenamento diferente do que a gente falava nos episódios anteriores, quando Hungria, por exemplo, Tchecoslováquia eram favoritas. E como o Felipe falou, tirando um pouco de cenário, Tchecoslováquia e Hungria virou o que é hoje, né? As favoritas de hoje. Alemanha, Itália, Brasil continua ainda. Mas... E detalhe importante que eu lembrei, nessa Copa também foi a primeira Copa com cartões, né? Foi, é verdade. Os cartões já tinham surgido, né, se não me engano, em 67, mas a primeira Copa do Mundo com cartão foi a de 70. Vale lembrar, né, que em 62, que em 62 o Garrincha foi expulso
né? Que o Bandeirinha expulsou o Garrincha e depois o Garrincha voltou pra jogar a final. Que a gente já falou no episódio. Quem não acompanhou o episódio, acompanha aí no canal do Conexão 13. Dando palo. Mas assim, não tinha cartão. O juiz mandava você sair fora e você tinha que sair fora. Ele convidava você a se retirar, né? É igual segurança de shopping. Te convida a se retirar. E eles estavam tão assim, querendo usar o aparato, né? Querendo dar cartão, que o Brasil na estreia, no primeiro jogo, 1 minuto de jogo, o Tostão foi amarelado. Assim, então imagina o que era antes, né? Eu acho que assim, talvez tinha uma disciplina melhor. Pode ser, porque assim, não tem como a gente imaginar como que é uma partida sem cartão, né? Hoje em dia, gente. O pau ia quebrar e... absurdo. Você ia pegar um Felipe Melo aí, uns caras desses assim que não gostam de bater. Não fale isso não, que tem história de Felipe Melo em Copa do Mundo. Tem história de Felipe Melo em Copa do Mundo. Eu não consigo falar disso não. Então é isso, né, gente? Mais um programa finalizado aí. Incrivelmente, né? Incrivelmente, 3 episódios. Chegamos na metade, assim, vamos dizer assim, né? A ideia aqui do projeto é fazer 6 episódios. Chegamos no terceiro hoje. Finalizamos o terceiro hoje. Sempre bom lembrar que no dia que estamos gravando hoje, dia 27, tem Brasil. Brasil e Tunísia. Último amistoso preparatório para a Copa de 2022. Fala o palpite, todo mundo. Passar o carro, né? 4x0. 4x1, relembrando. Não, o Brasil não toma gol, não. 4x0, o Brasil não toma, não. 4x0. Zaga muito boa. Toma não, o Tite tá testando, mas... vai dar bom. Vai dar bom. Enfim, é isso então. Agradecer a presença de vocês novamente. Semana que vem estamos aí de novo para falar da Copa de 94. O Brasil fica maior cerca do Brasil sem ganhar um título. 24 anos. Volta com tudo, né? Volta com tudo. 94, Romário, né? Romário. E é isso então. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais aqui no canal do YouTube. Semana que vem transformamos 24 anos em 7 dias. É isso. Rapidinho aí, nós estamos aí de novo. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu.